as mesmas condições, atendendo os mesmos alunos. Então, a comparação nesse sentido ela é muito positiva. Mas também tem uma finalidade para a comunidade, que vai verificar quais as condições efetivas em termos de gestão e em termos de corpo docente que estão disponíveis para a escola dos seus filhos. Olá! No programa desta semana você vai saber mais sobre a posse da desembargadora Maria José Girão como presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A aprovação em concurso público permite antecipar colação de grau. Proibição de doação de sangue por homossexuais é questionada no STF. Fórum Clóvis Bevilacqua realiza a primeira fase do mutirão de paternidade. E você, advogado que está à procura de concursos, não pode perder as nossas dicas da agenda. Tudo isso e muito mais agora no programa Mundo Jurídico, que está no ar. A desembargadora Maria José Girão tomou posse no último dia 10 de junho no cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. A magistrada vai substituir o desembargador Tarcísio Lima Verde Júnior, que está à frente do órgão desde junho de 2014. A nova gestão tomou posse na última sexta-feira para o biênio 2016-2018, com o principal desafio de enfrentar o problema orçamentário. Nós estamos com um grande problema com o orçamento, mas nós vamos sobrepor a tudo isso, que a Justiça do Trabalho não pode parar. E aliás, nós contamos com o apoio da população, dos políticos e de todos de modo geral, para que possamos ultrapassar esse pequeno problema de orçamento. A desembargadora Maria José Girão é a nova presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, o tribunal com uma das maiores demandas processuais do país no ano passado. Eu tenho muitos sonhos, né? Porque eu sou uma mulher sonhadora. Tanto que cheguei onde cheguei devido aos sonhos. Agora, nós temos algumas dificuldades a enfrentar devido a esse problema de corte orçamentário, mas eu acredito que essa situação vai ser revertida, ou seja, nós vamos sair dessa etapa difícil. Nós, assumindo a corregedoria, vamos tentar, de alguma maneira, encontrar soluções para melhorar essa prestação jurisdicional e melhorar a vida, a qualidade de vida do magistrado e do servidor, porque é bom que se diga que os magistrados do trabalho estão sofrendo passando por um alto índice de adoecimento, tendo em vista o excesso de trabalho que deles é exigido. Doutora Maria José substitui o desembargador Tarcísio Lima Verde Júnior, que nos últimos 2 anos esteve à frente do tribunal no Ceará. Foi uma experiência muito importante para mim, né? O juiz, ele tem uma cultura diferente da do administrador e por isso ele tem que se adaptar a essa nova vida de administrador. Mas foi importante, fiz o que eu pude em face de tantas dificuldades, mas as dificuldades às vezes ensinam a gente a se transformar. A autonomia concedida às universidades para conferir graus e diplomas a seus alunos e estabelecer cronograma para os atos não pode impedir que um estudante de assumir uma vaga de emprego. O entendimento foi aplicado pela 6ª turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região para garantir a um aprovado em concurso público a colação de grau antecipada. O aluno do curso de Direito preenchia todos os requisitos curriculares exigidos e, por ter sido aprovado em concurso público, não podia aguardar o cronograma oficial da instituição de ensino superior. A antecipação da colação de grau foi concedida em primeira instância pela 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro. A decisão motivou o recurso junto ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que manteve o entendimento. A ecologia radical é uma faceta do movimento ambientalista que muitas vezes se contrapõe aos direitos humanos, corrente ainda incipiente no Brasil. E para falar sobre este movimento, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado e procurador do município de Fortaleza, Everton Gugel, autor do livro O Perigo Verde, o princípio da sustentabilidade como contraponto à ecologia radical. Então, Everton, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Prazer meu, Evelt. Saudações ao seu programa Mundo Jurídico, saudações aos colegas e amigos e telespectadores que estão vendo o programa. Doutor Everton, o que inspirou a escrever esta obra? Bem, Evelt,
A razão é muito clara, assim, não há dúvida, assim, isso está muito claro para mim. O fato é que se fala muito em meio ambiente, em proteção ao meio ambiente, mas, por outro lado, se dá pouca atenção aos riscos que políticas e doutrinas da ecologia radical podem trazer ao ser humano, aos direitos fundamentais, ou mesmo a democracia. Depois podemos falar um pouco sobre isso. Então, durante minha estadia na Universidade de Coimbra, em que eu fiz um mestrado em meio ambiente e urbanismo, tive a oportunidade também de cursar nesse ínterim na Universidade de Oxford um curso de ética ambiental. E ali abriu minha cabeça. Na verdade, eu já tinha aquele sentimento em mim, e na verdade é como você escuta algo que você queria dizer ao ter contato com aquela bibliografia. Então, de fato, foi isso que me levou a escrever o livro, O Perigo Verde. Foi lançado também em Portugal, como conversamos em outra oportunidade, na Universidade Clássica de Lisboa. Lancei já em Fortaleza, na Livraria Leitura, lá do Rio Mar. E neste sábado próximo, irei lançar no SALIP, no Salão Literário do Piauí, a terra do meu pai. Meu pai saiu de lá para fazer faculdade aqui em Fortaleza, na Faculdade de Direito, onde eu estudei também. Ele conheceu minha mãe lá, por sinal. Então, sábado estarei lá com meus conterrâneos. Isso, lá no Piauí, no Salão Literário, no Salão do Livro do Piauí, Evelt. Doutor Everton, qual é o significado deste movimento denominado ecologia radical? Assim, classificar qualquer coisa é difícil, mas nós podemos dar assim, algumas características para o telespectador começar a tentar entender. Bem, então, ecologia radical, que até cientificamente ou doutrinariamente, às vezes nem é o que o telespectador quer saber, mas é importante nós dizermos, é chamada em geral, ou é denominada ecologia profunda. Se fala mais ecologia profunda, em inglês é o deep ecology. Se chama mais do que ecologia radical. Eu preferi usar no título livro ecologia radical para as pessoas entenderem. Certo. Por sinal, é um livro que ele tem um viés jurídico, mas qualquer pessoa de qualquer área consegue entender, até pela linguagem que eu fiz. Mas, Evelt, o que seria essa ecologia radical? Ora, ecologia radical são doutrinas ecológicas que, basicamente, colocam o homem em segundo plano. Para eles, a gente deve colocar o antropocentrismo, ou a valorização da cultura humana em segundo plano, e valorizar apenas, ou colocar em pé de igualdade os animais e a vegetação. Alguns dizem até que os minerais, as montanhas, têm o mesmo valor que o homem. Daí você tira a desrazoabilidade de algo desse tipo. Outra característica da ecologia radical é talvez até esse desapreço até pela democracia, que, queira ou não queira, está relacionada com os direitos fundamentais também. Nós podemos afirmar, então, que essa ecologia radical ela se contrapõe aos direitos fundamentais? Sim. Sim, é por uma razão muito simples. Não é porque o ecologista radical, o ecologista profundo é, por natureza, uma pessoa má, então ele não quer desconsiderar os direitos fundamentais, claro, a dignidade humana e por aí vai. Não é isso. Isso se dá principalmente porque os próprios fundamentos, da ecologia radical levam a esse caminho. Ora, se para eles o meio ambiente, ou o que eles chamam de ecocentrismo, o centro estaria na própria terra e não no homem. O homem não tem um valor por si próprio, ou diferenciado dos outros. Ora, se uma vez considerando isso, então, uma vez considerando que o homem não tem valor por si próprio, então não há razão também para adotar políticas de especial proteção a ser humano. Se quiser, eu posso citar exemplos, até para os telespectadores. Com certeza. Ficar mais claro para os telespectadores. Veja bem, Dave Foreman, um dos fundadores de um grupo ecologista relevante no mundo, Earth First, o nome desse grupo, o Planeta Terra Primeiro, na tradução em português, ele chegou a dizer naquela época das crises humanitárias na África, né? Aliás, crises que não têm fim, mas isso já faz algum tempo, quando começou a morrer muita gente na Etiópia, Somália também. Ele diz, olha, não devemos prestar ajuda humanitária ali aos países da África, não. Ele falou muito claramente. Por quê? Ele disse, ora, nós devemos deixar o meio ambiente atingir o seu equilíbrio. Se está morrendo pessoas ali, ou se estão morrendo pessoas ali, isso se deve ao fato de que há, segundo ele, um desequilíbrio ecológico. Então, mais pessoas do que a terra pode prover de alimentos e o que quer que seja. Ele defendia que não deveria ter intervenção do homem. Não. Que a natureza iria tratar de buscar o ponto de equilíbrio. Tratar de buscar o ponto de equilíbrio. É exatamente isso. E não é só ele, ora, tem um escritor chamado Gary Snyder. Gary Snyder, ele é
ele é ganhador de um prêmio, não é qualquer um, ele é ganhador do prêmio Pulitzer, um prêmio literário que é concedido pela Universidade de Colômbia, salvo engano. E ele disse, ele é aclamado como poeta, e ele é poeta, além de outras coisas. E ele é aclamado como poeta da ecologia profunda, o poeta da ecologia radical. E ele diz que simplesmente que os seres humanos se transformaram em uma praga de gafanhotos na Terra. É muito radical. É muito radical. O movimento Greenpeace, ele tem características de ecologia radical? Aí há o perigo dos rótulos, né? Rotular o Greenpeace é difícil, né? Você não quer ser rotulado, eu não quero ser rotulado, né? Nem quero ser rotulado como uma pessoa que levanta a voz contra o movimento ambientalista, de modo algum. Então, só um parênteses, eu poderia dizer aqui que estou falando contra uma secção do movimento ambientalista, tá? Assim como eu poderia estar falando contra as torcidas organizadas no futebol, e por isso eu estaria dizendo que eu sou contra a torcida no futebol, pois não? Então, rotular simplesmente o Greenpeace como radical ou não radical não é simples, não é fácil. Mas algumas das ações dele... Claro, você respondeu a minha pergunta. Então é isso. Algumas ações têm características de ecologia radical. Claro. Doutor Everton, quais são os perigos relacionados aos avanços de doutrinas ecológicas radicais? Eu gostaria que você respondesse logo após um breve intervalo. Pois não, claro. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado e procurador do município de Fortaleza, Everton Gugel. Doutor Everton, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre, na prática, quais são os perigos relacionados aos avanços de doutrinas ecológicas radicais? Velt, são vários os perigos. Alguns eu até já adiantei no bloco anterior, claro. Mas eu poderia salientar... E antes ainda, eu preciso deixar claro que pouco se fala disso ainda no Brasil, no país, e pouco se visualiza até esses riscos aqui ainda em países em desenvolvimento. E essas doutrinas ecológicas radicais, elas estão mais presentes ainda em países desenvolvidos. Então, talvez um colega telespectador não tenha isso tão claramente aqui no país, mas... nada obsta que nós já chamemos a atenção, isso é a importância do livro, para algo que se debate lá fora e que certamente chegará no país. Pois bem, quais são esses riscos? Eu citaria um, que como eu disse, eu já adiantei no bloco passado, o risco à democracia. Certo. Há quem diga, e não são poucos, há quem diga que a democracia deve ser preterida, deve ser colocada de lado, em favor de um regime mais firme e mais forte, a fim de que se consiga adotar políticas públicas voltadas à proteção do meio ambiente. Isso há. O próprio Gomes Canotilho, lá de Portugal, um país desenvolvido, que está ali, de certa forma, está ali à margem ali da Europa, mas ele próprio já chamou atenção para esse caso, né? Até pelo programa Mundo Jurídico, eu não poderia deixar de fazer referência ao próprio Gomes Canotilho. Mas eu digo mais, Everton, eu devo citar também o próprio James Lovelock, um ambientalista inglês, que deveria ter, pelo fato mesmo até de ser inglês, um apreço pela democracia, afinal de contas, ali é o berço do parlamentarismo, da democracia, do constitucionalismo. E ele disse, Everton, em determinado momento, que, olha, ele, muito claramente, ele disse, nós devemos colocar a democracia de lado, excepcionalmente, a fim, como eu disse, de adotar essas políticas mais rígidas em prol do meio ambiente. Mas os riscos não são só esses, há também aqueles riscos relacionados a políticas anti-imigração que se procura adotar lá principalmente na Europa, como eu disse, países mais desenvolvidos, esse debate é mais pujante e com base, essas políticas anti-imigração com base em noções ecológicas. Ora, a gente não pode trazer imigrantes a fim de causar pressão no nosso meio ambiente, além
além disso, se nós temos que preservar, isso é o que ele diz, se nós temos que preservar nossas florestas, o que é nosso, o que é próprio nosso, como é que nós vamos permitir que seres alógenos venham, seres de fora venham se miscuir aqui, entendeu? Na Europa, inclusive, existem partidos políticos adotando essas premissas da ecologia radical, não é verdade? Claro, sim, sem dúvida. Olha, eu poderia citar, assim, talvez um exemplo emblemático, é o Partido do Povo Dinamarquês. Esse Partido do Povo Dinamarquês não é um partido irrelevante lá de modo algum. Nas últimas eleições, salvo engano, de 2012 para o Parlamento Europeu, foi o partido que mais conseguiu eleger parlamentares dinamarqueses com representação no Parlamento Europeu, na União Europeia. E esse partido, claramente, ele congrega valores ecológicos com valores que eu diria até fascistas. Fascistas por quê? Porque totalitários, porque em desconsideração da dignidade humana, porque querem expulsar de qualquer modo os imigrantes lá da Dinamarca. Então existem fundamentos comuns, né, entre a ecologia radical e doutrinas totalitárias. Eu diria que sim. Infelizmente, eu diria que sim. Deixando claro que é apenas uma breve, uma mínima secção do movimento ambientalista nacional, geral, mundial, melhor dizendo. Mas eu diria que sim. Olha, todas essas políticas ecológicas radicais, elas têm em comum, por exemplo, querer que o ser humano volte a enraizar-se, a olhar para dentro de si, a não ser um ser universal. Então, elas são contra o que eles chamam de globalização, contra a política de mercado, contra o liberalismo, que, aliás, isso também há uma coincidência desses pensamentos, seja na extrema esquerda, seja na extrema direita. Olha, seja um, seja outra, a extrema esquerda ou a extrema direita, ambas têm essa propensão de adotar, sim, políticas, o preceito da política radical, da ecologia radical, e em detrimento, como eu disse, dos direitos fundamentais, da democracia. E esse movimento ele pode, de certa forma, acabar forjando uma nova estrutura de sustentabilidade. É o que eu defendo no meu livro. Se você me permite, eu vou até mostrar, né? Você havia me sugerido no começo e claro. eu faltei até com essa tarefa de mostrar o livro, que eu deveria tê-lo feito. Mas, pois bem, se você observar o subtítulo do livro, O Princípio da Sustentabilidade como Contraponto à Ecologia Radical. Ora, o princípio da sustentabilidade, ele não se coaduna, ele não se adapta, ele não se conforma à ecologia radical, não. Ora, o que é o princípio da sustentabilidade? É se fazer a ponderação entre valores do desenvolvimento, entre valores humanos, entre valores da cultura humana, com valores do mundo natural, da natureza, das áreas de preservações, das unidades de conservação. Então, o princípio da sustentabilidade pressupõe esse equilíbrio. Mas, ora, uma vez, como até já disse, que a ecologia radical não considera o homem ou a cultura humana uma valência própria, não tem um valor próprio, não tem um valor digno acima de nada, está tudo no mesmo patamar, perderia todo o sentido do princípio da sustentabilidade. Então, considerar como válido o princípio da sustentabilidade é uma limitação ou implica uma limitação a essas políticas ecológicas radicais. Então, ao se ter em vista a política... E aqui, justamente com vistas nisso, é que eu dou até eu aponto até uma direção tanto diferente que o princípio da sustentabilidade deve se dirigir. Mas isso eu acho que eu vou deixar para quem se interessar, quiser ler o livro, fica mais fácil do que eu tentar explicar. O livro, se você me permite, ele está à venda, claro, se você me permite, ele está à venda lá na Livraria Leitura do Shopping Rio Mar, ele pode ser comprado também pela internet, e quem se interessar, é melhor do que eu tentar explicar agora essas nuances que realmente ficariam um pouco complicadas. Doutor Everton, como procurador do município de Fortaleza, o senhor atua nas questões ambientais. Claro. Quais são as principais ações relacionadas à Procuradoria que o senhor poderia destacar? Fico muito feliz de ter a oportunidade de poder falar do nosso trabalho na Procuradoria-Geral do município também, que pouca gente conhece, pouca gente tem atenção em relação a isso. Primeiramente, é bom saber que o meio ambiente não é só o meio ambiente natural.
nós estávamos conversando antes, foi você até que me chamou a atenção para isso. Você disse, Everton, o meio ambiente também é meio ambiente de trabalho, né, meio ambiente artificial. Eu disse, perfeito, é exatamente isso. Então, o trabalho da Procuradoria-Geral do município em proteção ao meio ambiente, ou na defesa da proteção do meio ambiente, se dá com vista não só à proteção ao meio ambiente natural, mas também, ou talvez até, sobretudo, ao meio ambiente urbano, artificial, que é aquele meio ambiente construído pelo homem. Ora, a rigidez urbana, o bom planejamento urbano, isso aí é meio ambiente também, isso tem que ser protegido, é o meio ambiente artificial, é o meio ambiente construído. Na ideia aqui da sustentabilidade, seria talvez a vertente humana da sustentabilidade em oposição à natural. E a Procuradoria tem realmente intensificado muito o seu trabalho nos últimos anos, no que toca à proteção ao planejamento urbano da cidade e aos seus bens naturais. Pouco se percebe, mas aumentou exponencialmente a quantidade de ações, pouco se percebe quem não é da área, mas aumentou exponencialmente a quantidade de ações propostas pela Procuradoria do município nessa área. São exemplos de ações demolitórias, ações civis públicas voltadas à proteção do meio ambiente. E se, por um lado, nós temos dificuldade, por exemplo, na ação demolitória, a obter a própria demolição, isso é raro, mas cada vez está ficando mais frequente, mas, por outro, nós desenvolvemos uma tese que está sendo bem acolhida pelo Judiciário, se eu devo dizer, de 2 pontos, que tem repercutido na sociedade, principalmente entre os construtores, que seria, nós pedimos, na ação demolitória, danos morais ao meio ambiente. Da mesma forma que o Ministério Público pede ao meio ambiente natural, nós pedimos danos morais ao meio ambiente artificial, para quem constrói a revelia de uma licença de construção. E, além disso, nós estamos encontrando respaldo no Judiciário, nós estamos pedindo a inalienabilidade daquelas edificações e também a proibição de ocupação das edificações erguidas sem licença. Isso nós temos tido muita resposta e, se não se vê ainda, porque isso talvez de uns 5 anos para cá, de uns 10 anos para cá, desde o último concurso, quando entrei, essas teses desenvolvidas por mim, se por um lado nós não temos uma resposta tão concreta a respeito da demolição em si, por outro, esses pedidos têm sido acolhidos e isso está tendo um efeito pedagógico enorme, Elbert, enorme no que respeita a quem é da área ali de construção. Tem um caráter pedagógico que acaba desestimulando. Claro. Doutor Everton, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e fica aqui o convite de antemão para que o senhor retorne para debatermos assuntos relacionados à Procuradoria do município e o programa agora abre espaço para as suas considerações finais. Muito obrigado, Ervelt, agradeço demais, até não só o convite ter vindo, como um convite já futuro que fico lisonjeado. E agradecer ao ouvinte e ao telespectador pela paciência de nos ter escutado. Espero que tenhamos contribuído de alguma forma na expansão do conhecimento de quem nos viu. Eu só tenho a agradecer. Obrigado. Ivelise Maia. Aconteceu no Fórum Clóvis Bevilacqua a primeira fase do mutirão de paternidade. O programa Pai Presente do Conselho Nacional de Justiça já possibilitou diversos reconhecimentos de paternidade espontâneos. A segunda fase acontece nos dias 18 e 22 de julho. O projeto Pai Presente, instituído pela Corregedoria-Geral da Justiça do Ceará, tem apoio e parceria de alunos e professores do curso de Direito de uma faculdade privada da capital. São 80 voluntários que se revezam para auxiliar pessoas a conseguirem a identificação paterna. Foi feito um diagnóstico junto à Secretaria de Educação do município e verificado que quase 10 mil crianças da rede municipal não tinham os nomes dos pais nas certidões de nascimento. Com esse dado, que era muito impactante, a Corregedoria de Justiça buscou parcerias e a faculdade, a FANO, entrou como parceira no sentido de designar os alunos para fazer esses atendimentos dessas famílias e dessas crianças que estão sem o nome do pai. Então, nós estamos aqui em mutirão. O mutirão também está aos sábados nas escolas públicas, onde essas crianças estão matriculadas, no sentido de diminuir esse indicador e colocar os nomes dos pais nas certidões de nascimento dessas crianças. A iniciativa conta com 2 fases. A primeira de 16 a 27 de maio e a segunda de 18 a 22 de julho. Nesse primeiro momento, nós estamos acolhendo também as pessoas que já vão fazer o reconhecimento espontâneo, que trouxeram toda a documentação. Nesse primeiro momento já vai ficar tudo resolvido. O segundo momento qual é? Para aquelas pessoas, para aquelas mães
que não, por uma questão de resistência dos pais, ou porque ainda não mantiveram contato com os pais, ou porque adiaram para depois fazer o reconhecimento, essas mães venham, tragam o endereço, toda a documentação que puder, o endereço, a identificação total do pai, para que a gente possa fazer o contato, convidar esse pai para vir no segundo momento, que é em julho, onde será feita uma mediação. E também, além da mediação, o Laboratório Central vai estar presente também para, caso seja necessário, fazer o exame de DNA. O serviço acontece de 9 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, no Fórum Clóvis Bevilacqua. Francisco Ivan tentava dar o seu nome à filha há 16 anos. A situação se complicava, pois ele já não tinha mais contato com a esposa, mãe biológica da moça. O problema foi solucionado rapidamente aqui no Mutirão. Depois de tanto tempo, depois de eu estar mesmo logo 15 anos, né? 16 anos, aí hoje, assim, bem ligeirinho. Cheguei aqui, a menina atendeu a gente ligeiro ali, chamou o ligeiro pra cá, e é isso. E a juíza já deu aval e aí já podem ir pro cartório? Já pode ir. Ela não, o rapaz aqui, o Elton, né, se eu não estou enganado, disse que se o mais rápido, se eu quiser ir amanhã, eu posso ir. O Partido Socialista Brasileiro ajuizou a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal com pedido de liminar contra normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que consideram homens homossexuais temporariamente inaptos para doação de sangue pelo período de 12 meses, a partir da última relação sexual. Para o partido, na prática, tais normas impedem que homossexuais doem sangue de forma permanente, situação que revela absurdo tratamento discriminatório por parte do poder público em função da orientação sexual. Após as rebeliões no sistema carcerário cearense, a Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará tem intensificado as visitas às delegacias e presídios, tanto na capital quanto no interior do estado. E para falar sobre estas visitas, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor Meia de Albuquerque. Dr. Márcio, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. É um prazer, Velch, estar aqui novamente no seu programa. Dr. Márcio, após essas recentes rebeliões no sistema carcerário cearense, a Comissão de Direito Penitenciário tem visitado os presídios? Como você bem sabe, Hervelt, a nossa comissão, de forma sistemática, ela já vem fazendo inspeções há cerca de 6 anos nessas unidades. E nós já havíamos alertado o Estado e muitas vezes acerca da questão da superlotação, que é um dos fatores que também contribuiu para todo esse problema. Não é? Então, todas essas unidades que houve rebeliões, etc., não é? A Comissão de Direito Penitenciário ela já tinha feito inspeções, não é? Nós já havíamos enviado relatórios para o Estado apontando os problemas. Então, em todas as situações, tanto nessas unidades aqui da região metropolitana, como no interior do estado, a situação não é diferente. Quais são os principais problemas detectados? É um quadro de superlotação e isso tem se agravado profundamente. Para você ter ideia, hoje em dia nós temos mais de 23 mil detentos nessas unidades, não é? E a capacidade seria para em torno da metade disso, não é? Além disso, falta também a questão da mão de obra, do agente penitenciário, a quantidade é pequena. Esse problema ainda se torna até pior no interior do estado. E nós podemos mencionar também que, além da superlotação nas unidades, cadeias públicas, presídios, também há um grande problema nas delegacias de polícia. Para você ter ideia, hoje em dia nós temos mais de 900 detentos em delegacias de polícia, o que prejudica e muito o trabalho da própria Polícia Civil no tocante à investigação. Doutor Márcio, a pena, ela tem, na realidade, 3 funções. Salvo engano, se eu estiver aqui que é incorreto, o senhor me corrija. Ela tem a função punitiva, a função retributiva e a função ressocializadora. A falta da aplicação de uma das principais funções da pena, que eu reputo, que é justamente a de ressocializar o preso, isso agrava ainda mais o sistema? Com certeza. A gente sabe que esse sistema que está aqui, que também é muito parecido com outros estados, a gente tem uma experiência também em vários estados aí do Brasil, a gente sabe que há mais um sistema vingativo, nos parece, não é? E esse fator gera um efeito, uma consequência drástica para a sociedade, Hervelt, porque esse preso, ele entra no sistema e ele sai de lá muito pior, não é? Tanto isso é verdade que
os índices de reincidência, no caso específico do estado do Ceará, ele chega a 70%. O sistema acaba funcionando, então, como uma verdadeira escola da criminalidade. É uma bola de neve que só vem aumentando, piorando, não é? Então, o preso ele não sai ressocializado nem humanizado. A gente sabe que aqui no estado do Ceará, a Secretaria de Justiça ela vem fazendo o possível, nós temos um secretário de Justiça muito competente, mas, no entanto, precisa haver uma atenção maior do governo do estado no tocante principalmente à questão de verbas. A gente sabe que essa parte do sistema, da segurança pública, do sistema penitenciário, ele sempre é uma das últimas prioridades, não é? Então, é claro que essa questão que houve recentemente dessas greves, isso foi um ponto, não é, muito pernicioso num sistema que já vinha caótico, não é? Então, com certeza está havendo uma investigação policial, não é? Essa investigação policial vai apontar as verdadeiras razões de ter havido esse motim em tantas unidades, não é? Mas não se pode olvidar que o sistema carcerário do estado do Ceará, ele já não vinha bem há muito tempo, em virtude da superlotação, da pouca quantidade de agentes penitenciários, etc. Doutor Márcio, na sua opinião, quais são os projetos ou os principais projetos de ressocialização que poderiam ser trabalhados junto ao sistema penitenciário cearense? Um que a gente até tem participado, Hervelt, juntamente com o Estado, é um projeto positivo e que ele não se torna nem tanto oneroso, é a questão da remissão pela leitura. Então, nós já fizemos várias parcerias com a Secretaria de Justiça e estamos intensificando ainda mais isso. Há um projeto até com a aliança da Comissão de Ensino Jurídico, da UAB, que é exatamente para haver mais doações de livros para essas unidades, não só para o projeto da remissão, mas também para as bibliotecas dessas unidades onde existe, evidentemente, e aquele que faz uma leitura, que está envolvido dentro do projeto, ele faz, o detento, ele prepara uma resenha sobre aquele estudo que ele fez e aquilo dali pode servir como prova, né, o trabalho feito por ele, e ele pode ter direito à remissão da pena. O que é a remissão? É exatamente ele abater um pouco da pena, conforme determina a lei de execução penal. Não é? Então, é um dos projetos que a gente vem apoiando também no estado do Ceará. Agora, veja, como você tem um quadro de superlotação e agora, pior ainda, que há uma destruição, inclusive em algumas unidades os detentos estão presos, a questão dos próprios projetos, ela fica completamente prejudicada, Hervelt, porque não há espaço, não há estrutura para isso ser feito. Imagine só o exemplo da CPPL 2, em que lá você tem quase 1.900 detentos, quando a capacidade seria para 900. Então, fica praticamente tudo prejudicado. Há uma grande mistura de preso provisório com preso definitivo, não é? Então, nesse momento, realmente tem que haver uma reflexão sobre esse sistema. Um trabalho não só de construção, mas agora de reconstrução, não é? Tem que ser dado uma prioridade máxima a esse sistema e não é só de pegar e jogar o preso ali dentro. É uma questão que tem que se pensar no dia quando ele for sair. Então, a gente sabe que não é só para o bem do preso. Nós não estamos, nós não estamos aqui defendendo nenhuma espécie de impunidade. Não é nem que o preso seja tratado de forma mais branda. Nós queremos que esse preso ele seja tratado conforme estipula a lei de execução penal e o Código Penal brasileiro. Então, se ele cometer um crime, ele deve pagar por isso, porém, dentro dos limites da pena, dentro dos limites da lei. Então, a lei de execução penal e a Constituição Federal, elas determinam e priorizam também que o preso ele deve ter um trabalho, ele deve ter uma ocupação, ele deve ser ressocializado. Até porque ele vai retornar para o seio da sociedade. Com certeza. E aí, o mais perigoso é isso. Ele entra ali, muitas vezes, com um crime médio, com um furto qualificado, ele tem um convívio com outros elementos mais perigosos, não é? Ali não há nenhum projeto, não há nenhum investimento nesse preso e ele sai de lá muito pior para cometer mais crimes. Então, a atenção para o sistema carcerário, ela deve ser dada uma prioridade exatamente para contribuir também para a própria criminalidade ela diminuir. Não é? Porque quem paga com isso é a sociedade. Então, aqui é o que eu lhe disse, 70% é o índice de reincidência no estado do Ceará. O senhor citou um número aqui que é alarmante. Hoje são mais de 60% de presos provisórios
dentro do sistema carcerário cearense. Antes de iniciarmos a entrevista, o senhor me revelou esse dado. Perfeito. Esse é um grande gargalo do sistema, que eu gostaria que o senhor respondesse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado e presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, Dr. Márcio Vitor Meia de Albuquerque. Dr. Márcio Vitor, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior foi sobre um dado alarmante, de que mais de 60% dos presos são provisórios, estão provisoriamente no sistema carcerário cearense. Isso só acaba agravando o sistema? Exato. O preso provisório, Hervédio, como você bem sabe, é aquele em que ainda não há um crivo, um juízo de certeza, ele não foi condenado, ou então foi condenado apenas em primeira instância, está recorrendo, não é? E muitos que não têm nem sequer sentença em primeiro grau. Então, esse preso há uma insegurança, inclusive ele está lá dentro do presídio pensando, não é, com a expectativa que possa sair, não é? Então, o correto é o quê? É que dentro do sistema carcerário, não é, o preso ele seja julgado de forma mais breve, mais célere possível. Até porque nós temos na Constituição Federal o princípio da presunção de inocência. Então, o que nós detectamos nessas unidades aqui do estado do Ceará, e bem como no Brasil afora, é que boa parte desses detentos, aqui no caso mais de 60%, eles ainda não têm uma sentença condenatória. Então, há casos de que eles estão lá há mais de ano, por 1, 2 anos, não é? Muitos detentos reclamando que sequer houve a primeira audiência. Então, isso é muito perigoso, não é? Até mesmo porque é patente o excesso de prazo, bem como a chamada prisão ilegal, não é? A gente sabe que, infelizmente, ainda há uma cultura do Poder Judiciário de se aplicar a prisão preventiva. E o que a lei, o Código de Processo Penal diz? Ele diz que a prisão preventiva deve ser a última medida a ser aplicada. Verdade. Então, existe lá no Código de Processo Penal, no artigo 319, as medidas cautelares mais brandas do que a prisão preventiva. Então, por exemplo, um monitoramento eletrônico, ele tem que ficar obrigado a comparecer à justiça mensalmente. Monitoramento eletrônico, o senhor fala a tornozeleira. Isso, exatamente. Ele não pode viajar sem autorização da justiça. Então, existem medidas restritivas mais brandas do que a prisão. Mas, infelizmente, ainda há essa cultura se achando que a prisão preventiva é que vai trazer um efeito mais positivo, quando não é verdade. Ela só faz brutalizar mais. É claro que em determinadas situações não há outra saída, é a prisão preventiva. Para você ter ideia, nós fomos agora recentemente a CPPL 5, a CPPL 4, e nós encontramos ali vários detentos que estão ali presos, inclusive há muito tempo já, em virtude da Lei Maria da Penha. Em delegacias de polícia, nós encontramos detentos que estão presos pela acusação de ter dirigido embriagada, a lei de trânsito, não é? Então, esse tipo de pessoa, francamente, na situação que o sistema carcerário ele se encontra, ele não deve responder por uma medida dessa, tão drástica. É muito mais brando, é muito melhor, não é? E até atendendo o que a própria lei diz, que ele pega uma medida mais branda, até se for o caso, um monitoramento eletrônico. Então, infelizmente, o que precisa? Precisa haver, não é, uma celeridade nesses julgamentos. Nós sabemos que existe aí, foi implantado desde o ano passado o chamado projeto da audiência de custódia. Eu diria que é um projeto nesse ponto, que foi, inclusive, bastante aplaudido pela categoria, principalmente pelos advogados criminalistas. Isso. Como é que o senhor avalia as audiências de custódia? Elas têm alcançado o resultado para o qual foram criadas? Hervédio, a audiência de custódia ela é positiva, sim. Ela trouxe alguns benefícios, mas ainda é insuficiente, né? Então, a situação ainda não veio a mudar única e exclusivamente por causa disso, né? Então, esse projeto realmente só iniciou aqui na capital. Mas o que eu diria?
é que essa questão da análise dos processos criminais, ela tem que ser feita constantemente por todas as varas criminais. Não é? Então, a audiência de custódia, que ela está mais lotada na 17ª vara criminal, não é? Ela está se voltando para a prisão em flagrante, não é? Mas a audiência em si, realmente a questão da demanda da prisão preventiva, ela tem que estar sendo analisada constantemente em todas as varas criminais. Então, o excesso de prazo, ele é patente aqui no estado do Ceará. Inclusive, nós já participando de inúmeros mutirões, esses mutirões, eles continuam, não é? Mas precisa realmente haver uma mudança nessa cultura, uma força-tarefa que envolva todos nós, incluo, claro, a Ordem dos Advogados, a Comissão de Direito Penitenciário, nós estamos participando disso, mas todos, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos que militam nessa área, exatamente para avaliar a situação do preso provisório e verificar se realmente aquela prisão é legal, se ela atende aos requisitos do que determina o artigo 312 do Código de Processo Penal, da prisão preventiva, ou se há possibilidade de ser aplicada uma medida diversa da prisão. Então, nós temos dados aí que, em determinado momento, quando foi feita essa audiência de custódia, pelo menos 30% daqueles que foram avaliados, né, eles tiveram direito a uma medida mais branda do que a prisão preventiva ou até mesmo o relaxamento da prisão. O que ajuda a desafogar o sistema carcerário. Exatamente, ajuda a desafogar e não é só esse propósito, é exatamente o cumprimento da lei. Porque o que está havendo é uma ilegalidade e, além disso, o sistema carcerário, ele não ressocializa ninguém. Nós tínhamos antes dos mutins, cerca de projetos sociais que atendiam cerca de 15% da massa carcerária. Isso é muito pouco ainda. Para você ter ideia, em estados como Santa Catarina, em que há a participação, em que há ofício para o preso, não é? Com certeza, não é? Nós já avaliamos isso, os índices de reincidência, eles caem profundamente. Eu até sempre falo, e até era uma intenção aqui no estado do Ceará, de se trazer um modelo chamado do APAC aqui para o estado do Ceará. Esse modelo do APAC que tem alguns exemplos em Minas Gerais, em Itaúna, por exemplo, como é que ele funciona? É um presídio em que há uma união entre o trabalho, a religião, a família, e a própria consciência dos presos, em que esses presos eles passam o dia trabalhando. Eles têm o horário de trabalho, eles têm o horário de estudo, eles têm o horário para orar, E a grande maioria, realmente, uma maioria forte, mais de 90% deles não vem a reincidir. Para você ter ideia, nesse sistema apaquiano, o custo é até menor. Enquanto um presídio desse, um detento, ele chega a custar para o Estado quase em torno aí de R$ 2.500, no modelo apaquiano, ele custa em torno de R$ 1.200. Então, cai sensivelmente. E essa economia, esse benefício, não é só a questão monetária, não. É também a questão que, para a sociedade, não é um detento, quando ele sai ressocializado, ele sai humanizado, o retorno é imenso para a sociedade. Com certeza. Doutor Márcio, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e abre espaço agora para as suas considerações finais. Continuar, sempre deixar à disposição da sociedade. Nós estamos recebendo inúmeras denúncias, como eu lhe disse, em virtude desse problema dos mutins, nós estamos fazendo inspeções constantes, até nos fins de semana, nessas unidades, e a população pode ter certeza que nós estamos abertos a qualquer tipo de denúncia, E a Comissão de Direito Penitenciário, dentro dos seus limites, estará atuando para tentar, dar um conforto maior a essa situação carcerária que não vai bem. E aproveito ainda o ensejo para agradecer o seu convite e parabenizar por esse seu programa. Muito obrigado, Hervé. Obrigado e até uma próxima. Ivelise Maia. A mais recente pesquisa nacional por amostra de domicílio identificou quase 145 mil crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos de idade em situação de trabalho no Ceará.
Desse total, mais de 80% tem entre 14 e 17 anos. Preocupada com esses dados alarmantes, a Câmara Municipal de Fortaleza realizou no dia 10 de junho uma sessão especial em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Na ocasião, foram homenageadas 7 associações de Fortaleza pelo trabalho desenvolvido através de ações que visam a erradicação do trabalho infantil em parceria com o poder público desde novembro de 2004. A solenidade aconteceu no auditório Ademar Arruda e contou com a presença de associações que lutam por essa causa. Na ocasião, o procurador do Ministério do Trabalho falou sobre a importância desse assunto, já que o Ceará se encontra hoje na 20ª colocação no ranking de trabalho infantil. Chama a atenção da sociedade que muitas vezes consome produtos produzidos ou comercializados por criança e adolescente. Em alguma etapa do processo produtivo, a chamada cadeia produtiva, acontecem trabalhos de criança. Por exemplo, na indústria do vestuário, na construção civil e no aviário, tem muitas informações e muitos dados que apontam que crianças e adolescentes são levadas a trabalhar no contexto familiar. Por exemplo, no vestuário, você tem muitas empresas que subcontratam outras empresas, que quarteirizam, que contratam uma quinta empresa no processo de terceirização contínua e que lá na ponta o trabalho vai ser desenvolvido por uma família com seus filhos. No evento foram homenageados 7 associações. Um dos homenageados, o presidente da ACFlor, falou sobre o reconhecimento da Casa Legislativa. Eu acho que essa homenagem é muito importante, não só para essa associação, a nossa, né? A qual eu represento, mas todas as associações que prestam serviço para Fortaleza e que ajudam tanta pessoa, crianças principalmente, que necessitam tanto. E que a gente, como dos movimentos de associações, não só eu como presidente, mas toda a associação, todos os membros, a gente sabe o trabalho que é trabalhar com pessoas, principalmente com crianças. A iniciativa da homenagem foi do vereador Iraguaçu Teixeira, do PDT. Nós sabemos que esse nosso trabalho contra o trabalho infantil, inclusive foi tema de meu discurso recentemente e um debate junto com os vereadores que pediram a parte, é um tema que está sendo discutido em todo o país, em todas as capitais, principalmente o trabalho infantil que é exercido, que é explorado muito no interior do nosso estado. A ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social participou no último dia 9, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, da reunião que discutiu o protocolo de intenções da rede cearense de ouvidorias públicas e judiciais, que será lançado no próximo dia 14 de julho. O objetivo da rede é consolidar a parceria, a cooperação mútua e a articulação de esforços entre ouvidorias, visando estimular a criação de ouvidorias públicas municipais e o compartilhamento das manifestações registradas pelos cidadãos, oferecendo assim ferramenta de transparência pública e controle social. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Prefeitura de Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, inscrições até 5 de julho. Prefeitura Municipal de Guaxupé, em Minas Gerais, inscrições até 30 de junho. Prefeitura de Itaúna, em Minas Gerais, inscrições até 29 de junho. Companhia Pernambucana de Saneamento, inscrições até 16 de junho. E Prefeitura de Orobó, em Pernambuco, inscrições até 17 de julho. E o programa Mundo Jurídico termina aqui. Acesse a página do programa no Facebook e nos envie suas sugestões. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Manchas incomodam. Mas existem manchas muito mais importantes para você se preocupar. Como as da hanseníase. Elas aparecem na pele e podem ser avermelhadas, amarronzadas ou esbranquiçadas. E insensíveis ao toque e ao calor. Se achar algum desses sinais, procure uma unidade de saúde do SUS. O tratamento é de graça. A hanseníase tem cura. Hanseníase. Quanto antes você descobrir, mais cedo vai se curar.
Olá, este é o Panorama IPEA. A Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional, a chamada COBRAD, é um meio de estreitar relações diplomáticas. Ela permite a transferência e o compartilhamento de conhecimentos e experiências entre países, ou entre um país e um organismo internacional. No Brasil, a Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério de Relações Exteriores, é responsável por coordenar os projetos brasileiros de cooperação técnica internacional. No período de 2008,